Você sabe o que é uma política pública? Diariamente ouvimos ou lemos em jornais sobre políticas públicas. Mas alguma vez você já parou para pensar o que é de fato política pública? Ou melhor, você já identificou algum problema e pensou, bem que o governo poderia fazer algo a respeito? Sabe aquele lixo espalhado por toda a cidade, que entope os bueiros e alaga as ruas, vai parar nos rios, polui nossa água e mata toda a vida que lá existe? Na época da estiagem, já sentiu aquele forte cheiro de queimada com aquela neblina sufocante que aumenta as hospitalizações e devasta nossas matas e tudo que há em volta? Pois bem, esses, dentre milhares de outros, são problemas que requerem políticas públicas. Para Thomas Dye, a definição de política pública é o que o governo escolhe ou não fazer, ou seja, políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, nacionais, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade, ou para determinado segmento social, cultural, ético ou econômico. Ou seja, correspondem a direitos assegurados na Constituição. E daí, conseguiu entender melhor o que é uma política pública? E quando o governo implementou aquela política pública tão esperada, você já monitorou e avaliou como essa política foi planejada? Qual seu custo-benefício para a sociedade? Se ela atingiu seu objetivo e, acima de tudo, o dinheiro público investido nela condiz com o que foi feito, com o que foi entregue à sociedade? Deve ter pensado: isso é tão difícil saber, como vou monitorar o que o governo gasta e planeja? Você já ouviu falar em transparência na administração pública? Sim, temos até uma lei, é a Lei de Acesso à Informação, número 12.527 de 2011, que garante ao cidadão o direito de exigir informações de órgãos públicos que dizem respeito a seus interesses particulares ou de bem comum. Mas não há apenas este meio de sabermos o que os nossos governantes fazem. Podemos encontrar tudo o que se passa na administração pública através dos portais de transparência, que todo ente da administração precisa manter para assegurar que o cidadão fique melhor informado. Por exemplo, no endereço eletrônico da Prefeitura de Porto Velho, podemos encontrar o portal através do endereço. No endereço eletrônico do Estado de Rondônia, encontramos. Também temos os diários oficiais, pois tudo o que o governo faz precisa estar publicado lá. Ainda contamos com o Tribunal de Contas da União, que tem o papel de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país. Viu como podemos saber e controlar tudo o que é feito com nossos impostos? Além do mais, podemos cobrar e exigir que os governos invistam o dinheiro público em prol do bem-estar da sociedade. Agora que já sabemos o que é uma política pública, sabemos como cobrar e acompanhar sua execução por parte do governo, vamos aprender como avaliar os resultados da implementação dessas políticas. A avaliação de resultados é um instrumento que ajuda no acompanhamento de indicadores chaves associados ao modelo lógico da política. Pode até mesmo mostrar potenciais interrelações da política em questão com as demais, além de auxiliar a conhecer mudanças de curto prazo ou de comportamento no público-alvo. Essa avaliação tem o papel de permitir conhecer melhor a percepção da população beneficiária e até as diferentes formas como essa população beneficiária interage com a política em questão. Passo a passo da avaliação de resultados. Passo 1. Identificação dos resultados esperados da política. O ideal é que a identificação dos resultados esperados da política tenha sido realizada quando da formulação da política, validada pela realização de análise ex ante, pois isso permite acompanhar se os resultados observados seguiram o caminho desejado. Um procedimento bastante utilizado é a estruturação de uma cadeia de resultados conforme a organização de modelo lógico da política, que consiste em uma consequência de etapas hipoteticamente causais até a obtenção dos resultados.
Passo 2. Planejamento da avaliação de resultados. Uma vez definidos claramente o objetivo e o escopo da avaliação de resultados, é preciso garantir que a avaliação pretendida seja realista em termos de orçamento e viabilidade, levando em consideração fatores como disponibilidade de dados e restrições de tempo. Para apoiar esse planejamento, pode-se estruturar uma sequência lógica de perguntas a serem respondidas pela avaliação, para mapear os elementos das questões centrais. Quais os resultados das políticas? Os objetivos das políticas foram cumpridos? Passo 3. Definição da coleta de informações. A técnica a ser escolhida depende do contexto das perguntas a serem respondidas e da abrangência da resposta esperada. Por exemplo, observações naturais. Os estudos de caso coletam informações de um número limitado de unidades ou situações específicas que o avaliador antecipa, que serão reveladores para a análise política como um todo. Essa técnica tende a ser apropriada quando é extremamente difícil obter uma amostra representativa da população. A generalização dos resultados não é importante. São necessárias informações aprofundadas, geralmente descritivas, ou os casos a serem estudados são extremamente complexos. Pesquisas. A pesquisa é uma técnica para a coleta de dados primários para compor uma amostra representativa, extraída de uma população mais ampla. Para isso, pode-se utilizar a técnica de amostragem probabilística, na qual cada unidade da população tem uma probabilidade conhecida, diferente de zero, de ser selecionada para inclusão na amostra. Passo 4. Definição de métodos de avaliação. O método quantitativo busca dimensionar um problema por meio de análise numérica, apresentando um caráter conclusivo. As informações permitem análise de estatísticas descritiva e inferenciais. Entre as vantagens desse método estão a facilidade de analisar, comparar e sumariar os resultados, de modo a fornecer uma análise sintética das informações de um grande número de pessoas. O método qualitativo, por sua vez, pode ser utilizado para dimensionar uma questão por meio de análise contextual, de caráter explanatório. As informações coletadas por meio de entrevistas, estudos de caso, observação direta dos participantes e do ambiente contribuem para analisar o comportamento, o contexto social dos atores e os demais fenômenos de interesse da política. Passo 5. Análise dos resultados. Após a análise das informações, os avaliadores devem estar aptos a diagnosticar a qualidade dos processos em cada uma das suas fases da intervenção, de modo a identificar resultados, efeitos e mudanças da política pública, sem determinar causalidade. De maneira mais simples, esse diagnóstico permite compreender melhor o comportamento dos beneficiários da política, especialmente avaliando se os objetivos da política foram atingidos na percepção dos beneficiários, ou se há indicadores favoráveis a essa compreensão. Esperamos que você tenha gostado e se interessado em saber mais sobre as políticas públicas do seu município. Até mais!